saber se eu tenho fibromialgia? A fibromialgia é uma doença super complexa, exige um diagnóstico por um médico que entenda muito sobre o assunto. As pessoas falam muitas coisas equivocadas sobre isso, então decidi gravar esse vídeo para te ajudar nessa trajetória. Bom, em primeiro lugar, eu queria explicar que a fibromialgia é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de vários sintomas, sendo que os principais são a dor e a fadiga. Hoje em dia não existem exames que diagnostiquem a fibromialgia, você não consegue fazer nenhum exame que vá te dar esse resultado, esse laudo positivo para a fibromialgia. Isso não existe. Existem alguns exames que podem complementar a sua trajetória na busca de um diagnóstico, como por exemplo a termografia. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso, então se você quiser dar uma olhada. Tem também recentemente uma reportagem, uma notícia que saiu sobre um novo exame de sangue que está em fase de estudos para diagnóstico da fibromialgia, mas também ainda não está acontecendo. É uma coisa que está muito no início ainda das pesquisas, também vou deixar o link aí para você ver se você quiser. Mas hoje em dia, resumindo, o diagnóstico da fibromialgia ainda é feito clinicamente, ou seja, é feito através da análise e da avaliação de um médico em consultório. Ele pode sim pedir exames complementares para exclusão de outras doenças reumatológicas, exclusão de outras causas para esses sintomas, porque afinal dor, fadiga e os outros sintomas que envolvem a fibromialgia, como por exemplo distúrbios de sono, problemas intestinais, confusão mental, essa dificuldade para dormir, essa dificuldade para se concentrar, rigidez matinal, acordar com o corpo todo dolorido, todo duro, parecendo que está enferrujado. São vários sintomas que podem ser causados por vários tipos de doença. Então, muitas vezes o médico vai pedir alguns exames para que possam excluir essas outras doenças e confirmar o diagnóstico de fibromialgia. O que acontece é que entender, perceber e afirmar esse diagnóstico é uma coisa que exige um conhecimento sobre fibromialgia muito grande por parte dos médicos. Infelizmente, hoje são poucos os médicos que compreendem e que estão acompanhando os estudos sobre fibromialgia e que têm a sensibilidade para entender, ouvir o paciente e conseguir perceber e fazer esse diagnóstico. Antigamente se usavam os pontos dolorosos para fazer o diagnóstico de fibromialgia. Também gravei um outro vídeo falando só sobre eles, que hoje em dia não são mais utilizados, não é mais recomendado que se utilize a análise dos pontos de dor para fazer o diagnóstico de fibromialgia. Eles são pontos localizados em várias regiões do corpo que o médico ia lá e apalpava, e se a pessoa tivesse 11 ou mais pontos com dor, ela poderia receber o diagnóstico de fibromialgia. Só que isso já tem quase 10 anos que já foi atualizado, essas recomendações para diagnóstico de fibromialgia, e esses pontos dolorosos foram retirados. Não tem mais necessidade de usá-los para fazer o diagnóstico. Uma coisa que é importante para o diagnóstico da fibro é a presença de dor persistente, ou seja, contínua, generalizada, por pelo menos 3 meses. Na minha opinião, essa ainda é uma informação que deixa muito a desejar, então por isso que é importante que o médico seja capaz de analisar o paciente como um todo, entender como que essa fadiga se manifesta, como que a dor se manifesta, que outros sintomas estão envolvidos com esse paciente, o quão incapacitante é essa dor. Existem formulários, questionários que o médico pode utilizar para entender a intensidade da dor, o impacto da dor, o quanto essa dor interfere nas suas atividades, nos seus relacionamentos, na sua disposição. E a mesma coisa para a fadiga. Então, se você tem sentido dor generalizada, uma dor que é espalhada por todo o corpo, é persistente, por mais de 3 meses, e você tem outros sintomas, como a fadiga, problemas intestinais, confusão mental, dificuldade para se concentrar, problemas de memória, distúrbios de sono, dificuldade para dormir, ou sono muito perturbado, com muitas interrupções, ou ainda a sensação de acordar sem ter descansado, mesmo que você tenha dormido a noite inteira, acordar cansado, acordar com rigidez, sentir os seus músculos enrijecidos e doloridos logo pela manhã. Se tudo isso tem durado aí pelo menos 3 meses, hoje já faz muito tempo que você tem sentido tudo isso, já fez vários exames, não acusa nada, nenhum exame da alteração, pode ser fibromialgia. Para isso, para que você confirme esse diagnóstico e possa iniciar um plano de tratamento, é importante que você procure um médico
Esse médico pode ser um reumatologista, pode ser um psiquiatra, pode ser um neurologista, pode ser um fisiatra, depende muito. E o que eu recomendo é que você procure médicos que sejam especializados em dor. Desde que ele entenda sobre fibromialgia e entenda sobre dor, ele está apto a fazer esse diagnóstico. Então, o mais importante do que o título do médico é a experiência dele em tratar e lidar com pacientes que têm fibromialgia. Aqui no canal tem diversos vídeos que eu falo tanto sobre a minha experiência com a fibromialgia, o dia a dia, as crises, tanto quanto informações, vídeos sobre alimentação, exercício físico, diagnóstico, exames e muita coisa que pode te ajudar nessa trajetória de entender o que está acontecendo melhor com você ou com alguma pessoa que seja próxima a você. Então dá uma explorada, dá uma pesquisada aqui pelo canal, que eu tenho certeza que vão ter muitas coisas legais para você aprender. É isso aí, segue aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal para receber todas as novidades e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo!